Vamos chegando. Segundou. Como está a sua casa hoje? Como está a sua casa hoje? Vamos começar essa segunda-feira com essa pergunta. Sim, como está a sua casa? Está bagunçada ou está ordenada? Se nesse exato momento, chegasse uma visita na sua casa, o que ela encontraria? Uma pia cheia de coisas para lavar, uma sala desordenada, uma cama bagunçada? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Se a sua base não estiver fortalecida, o resto desmorona. E quando falamos de casa, eu não estou falando de estrutura de 4 paredes. Sim, comecei trazendo esse questionamento para que você já comece a pensar, meu Deus, se o Senhor batesse agora aqui na minha porta, como eu receberia Ele? Nesse exato momento, sem correr. Porque as visitas, elas podem chegar de surpresa. Algumas avisam a hora que vão chegar. Outras não. Outras simplesmente batem na porta e falam, cheguei. Não é assim? Pois é, nós vamos falar sobre isso hoje. Sobre ordenação da casa, sobre estrutura da casa, sobre como nós estamos em termos de estrutura física, espiritual e emocional. Tá preparado? Pega um café pra gente aquecer. Essa segunda-feira já estamos caminhando aí para metade do mês de julho, mês 7. E aí, como está tudo para a gente poder finalizar o ano, porque a gente já está indo mais para o fim do ano. Já se passaram 6 meses e meio, né? Já estamos chegando aí na metade do final do mês 7. Será que ainda dá tempo? Sim, ainda dá tempo. Ainda é tempo de colocar tudo em ordem para a gente realizar o melhor ano das nossas vidas até então. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre casa organizada, sobre estrutura da casa. Mas a casa que eu quero dizer para você é a sua casa física, é a sua casa emocional, é a sua casa espiritual. E por isso eu trago a menção da nossa casa de 4 paredes para você começar a entender como que as coisas desorganizam se essa casa estiver em desordem. Pare para pensar. Um monte de vasilhas do sábado à noite até o dia de hoje, segunda-feira, pode ser que ainda não começou o mau cheiro. Mas se deixarmos um pouco mais de dias essas vasilhas sem lavar, o que acontecerá? A casa começar a ficar com um mau cheiro, não é mesmo? Talvez até bichos comecem a pousar por ali. Eu não sei se já aconteceu com você de sair de viagem, deixar um lixo sem colocar para fora. E o que acontece quando você volta de viagem? O que acontece quando você deixa uma comida dentro até da geladeira? Muito tempo ali. Quando a gente retorna dessa viagem, que a gente olha para essa comida, ela está simplesmente podre. Simplesmente a gente não suporta o mau cheiro que sai, não é mesmo? E é sobre isso que nós vamos falar. Se nossa base não estiver fortalecida, se a nossa casa não estiver fortalecida, vai desmoronar. Não tem o que fazer, é só jogar fora, porque o entulho vai entrando de tal maneira que a gente não consegue se sustentar, a gente não consegue ficar dentro dela. E é isso que eu tenho percebido nos últimos dias, pessoas que não estão conseguindo se sustentar dentro da própria casa física. E o que a palavra diz sobre isso? Nós vamos meditar no livro de Provérbios, no capítulo de 24,
versículos 3 e 4, onde nós vamos perceber o que o Senhor fala da nossa casa. E assim diz a palavra: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Com sabedoria se constrói a casa, e com conhecimento se fortalece. Você tem conhecido a casa que você habita? Você tem conhecimento dela? Você sabe exatamente o que traz os gatilhos negativos? Aquilo que te irrita bastante? Você sabe exatamente o que faz o seu corpo adoecer? O que tem trazido emoções, às vezes, tão negativas para a sua vida? Você sabe? Porque tudo começa no entendimento, de entender o que está acontecendo para que eu possa organizar as coisas. Se eu não tenho ideia, noção do que está gerando esses gatilhos, talvez uma dor de cabeça que ela não sai, que ela está ali constante martelando, isso não é normal. Talvez a falta de sono, talvez você deita na sua cama e não consegue dormir, não consegue ter uma noite de descanso. Isso não é normal. Existem sinais que estão vindo para te alertar sobre coisas que estão acontecendo internamente dentro da sua casa e você não está sabendo identificar. E aí vão passando os dias, você vai enxergando isso como normal. Mas deixa eu te dizer, não é normal. Não é normal uma dor de cabeça permanecer por muito tempo. Não é normal você passar dias e dias tentando solucionar o problema do seu sono porque você deita na cama e não consegue descansar. Não é normal quando o corpo todo dói, quando tudo que você vai fazer traz dores no corpo. Talvez eu não consiga agachar direito porque o joelho dói. Talvez eu não consiga levantar os meus braços de forma normal porque o ombro dói. E aí eu te pergunto, o que você tem feito para arrumar essa casa? Para tirar esse lixo de dentro de casa? Para colocar as coisas em ordens? Às vezes, o choro vem sem você nem saber por que ele está vindo. Talvez no dia de hoje você já levantou assim, cansada, sobrecarregada, com muita vontade de chorar. Ou isso acontece só comigo? E quando essas coisas vêm dando sinais, você precisa entender. Porque é com sabedoria e entendimento que você vai conseguir construir a sua casa de forma mais fortificada. Se você não sabe o que está gerando essas emoções, essas frustrações, essas dores, é sinal que você não entende o que é a sua casa, quem habita nela. É sinal que você não entende como essa sujeira entrou. É sinal que você não tem percebido qual é o motivo da sua casa estar suja, bagunçada. E aí, perceba, você vai deixando isso como normalidade. A poeira que está ali em cima do móvel vai ficando normal. Aquela sujeira que você não suportava antes vai ficando normal. Eu conheço pessoas que têm uma doença chamada toque, que não consegue, por exemplo, ir dormir e manter a pia com coisas para lavar, né, com vasilhas para lavar.
Isso é extremidade. Mas, a partir do momento que essa pessoa começa a não se importar mais com a sujeira que está ali em cima da pia, algo está errado. Porque ela tem tanto toque com a limpeza que ela não suporta ver nada sujo e fora do lugar. Ok? Só para a gente poder trazer aqui um exemplo. Mas imagine você se essa pessoa começa a se acostumar com a sujeira. Por se perceber, por saber, por ter entendimento de que ela não suportava isso, e de repente ela começa simplesmente a não se importar mais com isso, algo está errado. E foi assim que eu comecei a perceber algumas mudanças na minha vida. Porque eu sou uma pessoa extremamente organizada. Chegar em casa e ver tudo espalhado, porque eu tenho um filho de 5 anos e carrinho espalhados pela casa, às vezes era algo assim de muita irritação. Causava muita irritação. E isso também não é tão bom, ok? Então eu começava a tentar organizar ali aquela confusão para poder deixar o meu lar habitável. Mas chegou um momento que eu comecei a chegar em casa e comecei a perceber aquela desordem e comecei a achar aquilo normal. E comecei a deixar tudo espalhado. E aí, as roupas que às vezes ficavam em cima da cama, porque o meu marido colocava para lavar, e aí a gente tinha essas tarefas. Um coloca na máquina, o outro guarda no armário depois que estiver seco. E aí eu comecei a chegar em casa e ver aquelas roupas ali em cima da cama por guardar. E comecei a deixar acumular. Então os carrinhos já não me incomodavam mais, espalhados pela casa. As roupas por guardar já não se guardava mais, ficava ali em cima da cama e quando quisesse ia lá e encontrava no meio daquela bagunça as roupas. Quando isso começou a acontecer e eu comecei a achar isso normal, acendeu-se um alerta. Como assim? Agora é normal deixar essa bagunça fora de ordem. Quando você começa a normalizar a bagunça, a achar que tá tudo bem, deixar tudo do jeito que está e ir tocando a vida, é sinal que algo deixou de fazer sentido para você. Que a estrutura da sua casa, que a estrutura que antes ficava ordenada, organizada, que fazia bem para você chegar em casa e ver tudo organizado, e agora você chega, ver tudo desordenado e já não se importa mais, isso é um péssimo sinal. É sinal de que você se acostumou com a bagunça, que você se acostumou com esse ambiente e já não se importa mais. Por isso hoje eu quero trazer esse alerta para você. Se aquilo que antes te incomodava e é negativo, porque o Senhor não habita em meio à desordem. O Senhor não habita em meio à confusão. E se essa desordem, essa confusão se tornou normal para você, volte e entenda, porque aqui diz, com sabedoria se constrói a casa. E com entendimento ela se fortalece. E para sua casa, está ordenada, você precisa entender. Por que você engordou 10, 15, 20 quilos? Está se achando normal.
As pessoas estão normalizando algo que não é normal. Há 2 anos atrás você se olhava no espelho e as roupas entravam. E de 2 anos para cá, subiu 5, subiu 10, subiu 15 quilos e você olha no espelho e acha normal. Ah, é o hormônio. Sim, existem coisas que vão acontecendo e que a gente vai se desdeixando. Então, se o hormônio está desregulado, é sinal que você não tem feito os seus exames com periodicidade. É sinal que às vezes você fez o seu exame, mas não levou para o médico olhar e eu tô sem tempo. Deixa eu te falar, se você tá sem tempo para você tá com tempo para quê? Porque se você está sem tempo para se olhar no espelho e olhar para essa mulher que há 2 anos atrás entrava numa roupa e se olhava no espelho e se via ok, e agora se passou 2 anos e você olha no espelho e as roupas já não entram mais e a gordura está sobrepassando, isso não é normal. O hormônio desregulou, ok, vamos buscar de onde começou isso. Aonde foi que você deixou essa sujeira entrar a ponto dos seus hormônios criarem um pico? E a gente sabe que a cada ano que se passa, a gente precisa se cuidar mais, principalmente nós mulheres, que estamos aí passando por processos de pré-menopausa, enfim. E mesmo as jovens, que têm menos de 30 anos, se você olhava no espelho há 2 anos atrás e as coisas estavam de uma forma e agora você olha e está de outra forma, está bagunçada a casa. A casa está desordenada. Isso não é normal, não pode ser normal. Nós não podemos normalizar coisas que os nossos olhos estão vendo que não é normal. E aí você antes dormia sem remédio. Agora, para ter uma noite de descanso, eu preciso me medicar. Antes você lia a palavra, você se organizava para ter um tempo com o Senhor, para ter um tempo espiritual. E agora já não tem tempo mais para isso. Antes a dor lá da infância, o abandono, talvez a perda de alguém, não era tão forte como está sendo nos dias de hoje. É sinal que algo está faltando. É sinal que você não curou essa perda, essa dor. Talvez uma amizade que se foi. Quantas vezes você briga aí com seu cônjuge, ou com o marido, ou com o irmão, e ao invés de voltar lá e arrumar, você vai tocando a vida. Deixa isso pra lá. Só que chega um tempo que essa mágoa, que essa dor vai gerando emoções dentro de você que você nem sabe como chegou. E aí traz os picos de ansiedade, de depressão, que te faz oscilar na alimentação, que te faz oscilar na sua saúde física, mental e espiritual. Porque quando a casa está bagunçada e a gente começa a normalizar, é sinal que deixou de fazer sentido muitas coisas. E hoje eu estou aqui para te alertar. O que é que você tem normalizado, que antes te fazia mal e agora você deixou para lá? Porque aqui diz,
pelo conhecimento, seus cômodos, cada cômodo da casa, se enche de toda espécie de bens desejáveis. Porque é isso que o Senhor deseja para mim e para você. Que todos os cômodos da sua casa estejam cheios de coisas preciosas e desejáveis. Se há algo em você hoje que não está precioso, que não está desejável, é um sinal de alerta. Para o que você está fazendo. Porque se você não tem tempo para você, ninguém terá. Se você não se coloca como prioridade, ninguém te colocará. E aqui eu não estou falando de egoísmo, porque até nós mesmas, mães, se não estivermos bem, que exemplo estamos deixando para os nossos filhos? Como eu vou poder exigir da minha filha, do meu filho, que eles comam bem se eu não como? Que eles tenham tempo para meditar, para se cuidar, para fazer uma atividade física, se eu não faço? Nós somos liderança influenciadora dentro e fora da nossa casa. Mas primeiro começa dentro. Você se liderando. Você se organizando. Você se priorizando. Porque se você não fizer isso por você, não pense você que o marido vai fazer, que o filho vai fazer. E aí depois vai chegar uma doença. Vai chegar uma doença. E você vai começar a se preocupar com isso quando a doença chegar. Quando os vermes começarem a pousar em cima das vasilhas sujas que estão por lavar, é que você vai se incomodar? Talvez não vai dar tempo de recuperar a vasilha mais. Não sei se você já passou por essa experiência. Mas dependendo da vasilha, não dá para se recuperar mais, tem que jogar fora. Não vai dar mais para recuperar certas coisas, porque vai ter que jogar fora. Então eu estou aqui para te alertar. Se a sua casa não está habitável, para tudo que você está fazendo. Porque nada é mais importante do que essa casa organizada. Nada é mais importante do que a sua estrutura bem fortalecida. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Só você, dentro de você mesmo, pode organizar. E aí a gente tem que começar pelo básico. O básico bem feito. Porque o sábio é mais poderoso que o forte, assim diz a palavra. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Então, se você tem conhecimento daquilo que está te deixando desordenado, com a casa bagunçada, é tempo de colocar ordem. É tempo. E corre, porque ainda tem tempo. Corre, porque pode ser que amanhã o tempo já não te espere mais. Se instale uma doença aí. E aí a gente vai ter que parar o que vai estar fazendo sim ou sim. Aí não vai ter tempo mais para cuidar lá fora. Não vai ter tempo mais de correr atrás. Porque você vai ter que parar. Sim ou sim. Não vai ter outra opção. Então que tal? Que tal parar para olhar para isso que você precisa olhar, porque cada um sabe aonde precisa arrumar. Que tal voltar para organizar enquanto ainda é tempo, enquanto você ainda percebe que dá tempo de organizar. Aquele peso que subiu, ainda é tempo. Porque a gente começa com o que a gente tem nas mãos.
Então hoje talvez é tempo de renunciar a algumas alimentações. Talvez hoje é tempo de fazer aquela ligação que você precisa fazer para pedir perdão para alguém, para organizar essas emoções que estão aí dentro, que começaram. Porque só assim você vai colocar ordem na sua casa. E eu digo por mim, quando eu comecei a chegar na minha casa física e perceber aquela desordem como algo comum, e aquilo parou de me irritar, foi quando eu percebi que algo estava errado. E aí eu voltei para organizar. Eu abri mão de coisas lá fora para organizar essa casa aqui. Porque senão eu ia perder o bem mais precioso que eu estava construindo. Porque na teoria o externo estava ok, mas internamente eu estava deixando de cuidar daquilo que me incomodava. Eu estava deixando de colocar em ordem aquilo que era importante. Então primeiro começa por você, sua casa física, espiritual, emocional. E quando isso está organizado, a gente vai para o pilar de baixo, que é a nossa estrutura familiar. Ei, mulher, você é responsável. Você é a base. Você é a base. E quando você está desordenada, quando você está fora de órbita, todo o resto começa a ficar. Perceba quando você se levanta cansada, estressada, como as pessoas que estão à sua volta começam a estar. O filho, a filha também fica desorganizado, fica irritado, fica estressado. Você, o marido também começa a ficar. Perceba isso. Comece a perceber. E o meu chamado para você hoje é para tudo que você está fazendo para colocar a sua casa em ordem. Chama o Senhor para habitar nessa casa novamente. Comece a ter o tempo com Ele, que seja 5, 10 minutos. Comece a chamar Ele para habitar na sua casa de novo. Essa rachadura que está aí na parede, se ela não for arrumada agora, enquanto ainda não está chovendo, quando as chuvas vierem, vão entrar. E aí talvez já seja tarde demais. Você vai precisar parar tudo para arrumar essa rachadura. Se o telhado que estava nas chuvas passadas dando problema, veio o verão, está chegando o inverno e você ainda não arrumou. O inverno já está indo embora e você ainda não arrumou. Está esperando o quê? Voltar à tempestade? Então é tempo. Aproveite que a semana está começando, que nós ainda estamos na metade do mês de julho. Para o que você está fazendo para reorganizar a sua casa, as suas emoções, o seu físico. Não é normal estar sempre cansada. Não é normal. Estar sobrepeso não é normal. Não normaliza isso. Porque a sua casa precisa ser forte. A base é você. E se você não estiver bem, quando vier a tempestade, vai dar nessa casa e ela vai ser levada. Agora, quando você está bem, pode vir a tempestade que vier, pode vir o que vier, vem a chuva, dá sobre essa casa, vem a tempestade, dá-se sobre essa casa, vem o terremoto, dá sobre essa casa e você permanece de pé. Pode até balançar, pode até sacudir, mas nada vai te derrubar.
Não vai ser uma notícia ruim, não vai ser uma relação mal resolvida, porque você vai lá e resolve. A notícia ruim, você vem e resolve. Porque você está organizada, a sua casa está habitada. Eu espero que essa palavra realmente entre em você hoje e que em nome do Senhor Jesus você saiba onde foi que você se perdeu. Eu oro hoje, Pai. Eu não sei quem está me ouvindo nesse momento e quantas pessoas ouvirão essa palavra, mas traz entendimento, sabedoria para que essas pessoas possam colocar as suas casas em ordem, para que elas voltem a ser casas habitáveis, com saúde emocional, com saúde física, com saúde espiritual. Cuide de você, cuide do seu pilar, para que as outras coisas possam ser cuidadas por você, através de você. Essa é a palavra que eu tenho para mim e para você no dia de hoje. Vigiai, vigiai. Porque o leão está rugindo lá fora. E se você não vigiar, ele entra com tudo dentro dessa casa. Um grande beijo no coração de vocês. Essa semana eu estou colocando um link na minha bio, porque eu farei uma aula no dia 28/7, totalmente gratuita, uma imersão, um workshop para você, mulher, para a gente falar sobre tudo isso aqui que a gente vem falando durante os últimos dias, para a gente poder ter um tempo de bate-papo, um tempo de entrega, onde eu vou trazer muitas experiências e a gente vai começar a compartilhar muitas coisas ali. Então, entra para esse grupo, o link está na bio do meu Instagram, porque a minha missão é levar conhecimento para vocês, mulheres, que precisam se autoliderar, liderar de dentro para fora, porque se a nossa casa não estiver liderada, nada lá fora vai estar liderado. Combinado? Compartilha essa palavra. Se fez sentido para você, compartilha com mais pessoas. Vamos fazer chegar palavras de avivamento na vida de mais pessoas e ajudar essas pessoas a se organizarem, a organizarem as suas casas. Uma boa semana, uma semana abençoada. Não se esqueça de cuidar da sua casa, para que as outras coisas possam serem cuidadas através de você. Ok? Tchau, tchau. Até amanhã.